E aí, gente, Aira aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de jogos da franquia. Hoje vamos falar de Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 e de Naruto Chronicles 2, este clássico do PS2 que marcou gerações de jogadores e fãs da série. Então não se esquece de se inscrever, dar aquele like e ativar o sininho. Como nosso canal é bem pequenininho, qualquer like, qualquer inscrição, qualquer comentário ajuda a gente bastante. Vambora pro vídeo. O Naruto Uzumaki Chronicles 2, a história dele não é a canônica do anime. É mais como se fosse algum daqueles filmes do Naruto clássico que a gente viu ou do Naruto Shippuden, que eram separados da história principal. Então, a história do jogo começa assim que o Sasuke fugiu de Konoha, bem naquele período de time skip pro Naruto Shippuden, e assim fica bem fácil e bem simples deles conseguirem encaixar as duas histórias. A história começa com o Naruto voltando pra aldeia depois de uma missão. No caminho ele acaba encontrando com o Kankuro, que ele tava querendo encontrar a Hokage o quanto antes. Os dois vão correndo juntos pra aldeia e do nada acontece de encontrar com várias marionetes, e do nada também aparece uma marionete lagarto gigante. Essa marionete aparece procurando a localização do Spirit Orb, antigo clã especialista em marionete no País do Vento. Depois de muito tempo desaparecidos, reapareceu com um plano diabólico, e esse é o clã Shirogane. De tempo atrás, para poderem sobreviver, esse clã desenvolveu várias marionetes autônomas, mas tudo isso ao custo de vários experimentos com humanos. Quando as outras nações descobriram isso, as marionetes foram proibidas e todos se voltaram contra eles. Eles querem reunir essas 5 joias para poderem aniquilar todas as nações de uma só vez. E aparentemente essas joias têm um poder muito grande. Os 5 Spirit Orbs, que aparentemente está uma em cada país. Esse é o plot da história. Para esse clã nós vamos ter 4 personagens principais. Meno, que controla as marionetes de abelha, Gando, que controla as marionetes de gorila, e Ibushi, que controla a marionete do lagarto. E agora a gente tem que impedir o plano deles. Então, para quem tá acostumado com Naruto Ultimate Ninja 4, Ultimate Ninja 5, esse é um pouco diferente. Ele não é em si um jogo de luta, ele tá mais pra um beat'em up, mais conhecido aqui no Brasil como um jogo de briga de rua. Como eu falei, esse é um jogo de 10 fases. Ele consegue mesclar bem a porradaria com a história, é bem legal. E as lutas com os bosses são bem legais também. A gente vai pra aquela cutscenezinha sempre de começo, onde a gente vai receber e saber a nossa missão. A gente parte pra luta, né, pra aquela porradaria bem beating up, e enfrenta o boss final da fase que a gente tá. E assim a gente é jogado num mapa em forma de tabuleiro, tipo Super Mario World, um destino marcado no mapa, em vermelho. O jogador tem que andar de ponto em ponto até chegar no destino. Pode acontecer vários encontros aleatórios. Nesses encontros a gente vai lutar em uma pequena arena contra uma horda de inimigos. E aí quando a gente chega no destino é onde realmente começa a fase do jogo. Então nesse jogo a gente tem alguns inimigos bem repetidos, tirando os bosses, né, que são diferentes. No geral a gente vai enfrentar bastante marionete, algumas marionetes de alguns tipos. A gente também vai enfrentar bandidos por aí. Imagina, num jogo de Naruto a gente vai enfrentar ninjas também, por algum motivo. E é claro, a gente vai enfrentar o boss para poder finalizar as fases, que é aí que fica bem interessante o jogo. Uma parte um pouco ruim, mas que talvez alguns gostem do jogo, é que ele tem uma parte de plataforma. Mas como o jogo não foi feito para isso, ele não foi desenvolvido para esse tipo de jogo, ele não é, a execução não é muito boa, então para nossa gameplay não fica tão legal. Se você relevar, pode até ser positivo, porque dá uma mudança de gameplay pro jogo. Uma coisa que é bem legal, já que eu falei uma coisa ruim, é que a gente tá sempre jogando normalmente com 3 personagens, então a gente pode ir alternando entre eles e lutando, então a gameplay não fica maçante, não fica chata. Então a cada capítulo eles acabam introduzindo um personagem novo pra gente poder lutar, assim trazendo sempre uma novidade pra gameplay do jogo. Assim a gente tem a opção de upar os personagens que a gente tá jogando, assim trazendo um elemento de RPG pro jogo que é bem interessante, é bem legal, e assim tem um sentido pra experiência que a gente vai adquirindo durante o game. No jogo a gente pode distribuir esses pontos entre a vida, aumentar o chakra, ou aumentar a força ou aumentar a defesa, taijutsu, também a força e a defesa do ninjutsu que a gente usa. E tem mais um elemento interessante que eu queria deixar aqui, que ele tem uma coisa chamada tábuas de habilidades, uma outra forma de deixar os personagens ainda mais fortes. De habilidades a gente vai equipando os itens, e assim a gente consegue aumentar nosso taijutsu, nosso ninjutsu. É bem legalzinho, é bem divertido. O jogo fica quase como um RPG até. 2007 no Japão, em 2009 na Europa, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 chegou como o último jogo da franquia Ultimate Ninja para o PlayStation 2, desenvolvido pela CyberConnect 2, publicado pela Bandai. Ele nos trouxe uma experiência única, misturando combate rápido e um modo história incrível. O jogo cobre os eventos até a Saga Akatsuki, que é a história de Sasuke com o time Hebi.
Essa aqui era uma época de transição para o universo de Naruto, e o jogo capturou completamente essa atmosfera na época. Um dos pontos altos de Naruto Ultimate Ninja 5 com certeza era a sua jogabilidade, que nos encanta até hoje. Os combates dinâmicos em 2D permitiam que você monte times com 3 personagens e execute combos devastadores. Quem é que não lembra do modo Awakening, transformar-se na Kurama? Naruto ou liberar o poder do Itachi. No meio do combate era simplesmente emocionante e incrível. Sem dúvida era uma das melhores partes do combate, principalmente quando a gente era criança. O jogo contava com diversas transformações bem interessantes e incríveis. Além disso, o modo história traz o elemento RPG, onde você pode explorar vilarejos, realizar missões e reviver momentos icônicos do anime. Sem falar no modo versus, era perfeito para partidas locais com os amigos. Você poder se divertir em casa, com seus amigos em frente à TV jogando o jogo por diversas horas, e a sua mãe te chamar para você ir para casa. Com mais de 60 personagens jogáveis, o jogo trazia um elenco impressionante de Naruto e Sasuke, a Itachi e Deidara. Havia ninjas para todos os gostos, para quem curtia jogar de perto, para quem curtia jogar na média distância ou até mesmo na longa distância. E as transformações, você podia liberar o selo amaldiçoado do Sasuke, o modo Kurama do Naruto. Muito mais. Sem contar que os cenários também eram um show à parte, como o Vale do Fim e a Aldeia Oculta da Areia. Cada batalha tinha o seu charme e cada cenário inspirava a gente a jogar mais. É a pergunta que não quer calar por que Naruto Ultimate Ninja 5 ainda é tão querido. Primeiro, pela sua nostalgia, os gráficos em um estilo anime e a jogabilidade fluida fizeram dele um clássico. A comunidade ainda fala sobre como este jogo marcou uma época e foi uma despedida memorável para a franquia no PlayStation 2. Mesmo com os avanços dos jogos modernos, poucos conseguiram capturar a essência e a diversão que Naruto Ultimate Ninja 5 trouxe pra gente. E até hoje muitos esperam um novo jogo da franquia. E você, qual sua memória favorita no Naruto Ultimate Ninja 5? Comente aqui embaixo.